Alô, galera da Concha Acústica Podcast, estamos aqui para mais um episódio no Noroeste Summit 2025, 2 e 3 de outubro, mergulhados num mundo de inovação, no oferecimento da nossa apoiadora de sempre, desde o início, né, que é a nossa parceira Cressol, cooperar através da agência Cressol Conecta, que acredita nos projetos das pessoas, né? Conhece mais ou menos a Cressol, Greta? Só um pouquinho, né? Somos cooperados, colaboradores da Cressol. É muito bom contar com a Cressol. A gente sabe que eles acreditaram desde da primeira temporada, né? Do primeiro ano do Concha, então é maravilhoso. E hoje é um dia histórico. Nós conseguimos espaço na agenda da dona da porra toda aqui. A mulher que não tem porta que ela não abre. Eu falei ontem, falei antes já. Inovação não tem CEP e não tem porta que a Iana não abra. Então nós estamos aqui com a nossa sócia de CNPJs aleatórios. A sócia que aparece assim, opa! Tudo bom? A sócia que me chama assim, Tocha, nós vamos... Vem cá que eu tenho uma ideia, né? E aí depois a gente diz que vai fazer e depois vê como resolve, né? Iana First. E aí, tudo bem? Hoje nós não vamos ler currículo, porque a pessoa que quiser conhecer a Iana, siga nas redes sociais, porque ia demorar muito pra ler todo o currículo dela, essa bio aí, é muito rica. Nós queremos falar sobre você, amiga, sócia, parceira. Que medo. Eu tava meio que fugindo desse episódio, né? A Greta volta e meia me dizia, vamos gravar. Volta e meia, ótimo, né? Vamos gravar. E eu tava meio que fugindo, mas, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Mesmo que no meio da correria do Noroeste Summit, agora eu posso falar alto, porque agora quem tem que falar sou eu. Isso aí. Eu tomei uns 5 xixi aqui, fala baixo. Agora eu posso falar alto, tá tudo certo. É um prazer, de verdade. Eu acho que antes de nós falarmos sobre mim, eu tenho que dizer, né, sobre a nossa parceria aqui. Porque o Concha nasceu para ser um podcast do Noroeste e o Concha virou... Nem sei dizer tudo que o Concha virou, porque o Concha virou a voz da região, virou aonde realmente as pessoas expandem os horizontes auditivos, mas também a gente passa a conhecer muitas coisas que acontecem na nossa região, muitas empresas, muitos negócios, muitas pessoas, a gente conecta pessoas, a gente abre portas, porque abrir portas faz com que mais pessoas passem por essas portas. Então, quando a gente abre a porta, a gente dá a oportunidade de que muita gente entre, muita gente fale, muita gente participe. E é justamente isso que a gente tenta fazer. E contar com vocês dois no Concha me dá a certeza de que eu não preciso estar aqui. Porque tudo acontece e tudo acontece da melhor forma, porque eu tenho do meu lado os melhores que eu poderia ter. E é por isso que quando surge alguma coisa que eu preciso resolver com emergência, que eu preciso mostrar um trabalho de alto nível, é pra vocês que eu ligo. Porque eu posso contar com vocês. De minha parte, podemos encerrar o episódio agora. Eu sinto realizado. E Ana, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muitas pessoas querem saber. Como surgiu a ideia do Noroeste? Que momento foi? O Noroeste Summit, isso é uma coisa bem engraçada e eu gosto bem de destacar isso. Porque todo mundo acha que o Noroeste nasceu por mim. Mas a pronúncia, a pessoa que disse vamos fazer foi a Luana. A Luana estava comigo, ela era cliente da Viu Comunicação, foi pra Gramado Summit junto com a equipe da Viu. Tava sentada do meu lado e a gente falando sobre o impacto que os eventos causam, como é que as pessoas transformam a mentalidade. E a Luana virou pra mim e disse assim, nós podíamos fazer na nossa região, né? Quando ela disse nós podia, eu já disse vamos. Foi muito no automático. E aí a gente começou a desenhar, tava a Camila e a Duda junto, a gente chamou as duas gurias, vamos fazer. Compraram a ideia na mesma hora, então nós 4 somos as sócias fundadoras. Depois disso, no decorrer da caminhada, Camila e Duda acabaram, né, com projetos pessoais, acabaram saindo. A Aline veio pro time, ficamos nós 3. Mas o Noroeste nasceu porque a gente via a transformação que acontecia quando nós, enquanto empresa, levávamos as pessoas para eventos de inovação. E estar nestes eventos abre muitas portas, amplia muitos horizontes, amplia repertórios, faz com que mais coisas aconteçam. Então, se nós conseguíamos transformar muito do nosso trabalho, da nossa execução, com poucas pessoas, a pergunta foi, o que pode acontecer se nós conseguirmos colocar o maior número de pessoas dentro deste ambiente, conversando e se conectando? Porque o Noroeste tem muito disso. Ele é um evento de palestras, ele é um evento, sim. Mas o evento, o ouro, acontece muito nos corredores. Quem você conheceu? A pergunta não é o que você aprendeu, é quem você conheceu, com quem você conversou. Como foi que você se conectou com essa pessoa? Então, quando isso começa a acontecer, a gente entende que o evento está num nível de maturidade muito bom e rendendo bons frutos. E é isso que a gente tem visto esse ano. Então, o Noroeste nasceu disso. A vontade de fazer com que as pessoas ampliarem os seus horizontes, não apenas os auditivos, mas todos os seus horizontes e se conectassem. Excelente. O Concha veio nessa carona, né? Nós temos que falar do Concha, tem que mandar um abraço. Leti,
Estamos aqui falando, venha pra cá. Nós temos a nossa sócia Leti que tá... Eu soube que ela não veio ainda por um motivo. Será que Ué. eu posso contar? Meu Deus, depois a gente Não corta. posso, é um Sim. motivo proibidão, depois eu conto. Ô, louco, nem eu tô sabendo isso. Então tá. Nós temos aqui... Digamos que ela foi uma motorista meio pé pesado e o governo viu. Mudou. Não conta, mas conta. É isso aí. É sobre isso. Mas o Concha nasceu parecido, né? Nós estávamos tomando um chopp. Vamos fazer um podcast pro Noroeste. Assim como a Luana falou pra alguém que ouviu, a Ana também falou pra alguém que ouviu. E compramos a ideia no gole seguinte de chopp, e aqui estamos. Aqui estamos. Com esse reforço maravilhoso que tá sendo. Diana trabalhar com a Greta aqui, tá sendo maravilhoso Incrível. mesmo. Tá legal, o entrosamento ao natural. E tá muito bom de trabalhar, assim como a Leti encaixa também no nosso trabalho. Então nós temos 4 perfis diferentes. Totalmente aqui. diferente. Tu vive isso no Noroeste e a coisa simplesmente funciona. Eu acho que esse é a grande qualidade que tu tem. Tu não tem medo de fazer, né? Vamos fazer um Paleta Atlântida em Três Passos? Vamos fazer, 27 de dezembro em Três Passos, Paleta Atlântida, aguarda. Reserva na agenda. Então, assim, eu acho que começa um ponto de corte aqui. Nós queremos falar da tua caminhada, claro, Noroeste é o ponto-chave, mas começa muito na virada de chave que foi a Viu Comunicação, né? Aí eu conheço a tua história antes disso, sei o quanto foi importante todo esse giro que tu deu, tudo que tu fez para construir respaldo, para construir, né, uma caminhada e tranquilidade para chegar num ponto bom. Agora eu vou abrir a minha empresa e fazer a Viu Comunicação. O quanto a Viu é responsável pelo Noroeste? 100%. A Viu é 100%. A Luana virou pra mim e disse a frase, mas a Luana estava lá por ser cliente da Viu, pela conexão. Ou talvez eu e a Luana não nos conhecêssemos. Então, 100% a Viu Comunicação é responsável pela existência do Noroeste. Sabe por que eu começo a chorar? 100% a Viu é responsável, porque a Viu, ela é o ponto de virada. Porque talvez as pessoas não saibam. Ó, eu disse que eu ia chorar. Por que eu não queria gravar? Consegui. Porque assim, o que acontece? Eu tenho uma caminhada muito grande em empresas, enfim, porque eu não quis seguir na empresa familiar. Eu sempre quis deixar a minha marca, eu sempre quis construir a minha história. Sem desmerecer a minha família, pelo contrário, eu sigo junto, mas eu também queria saber que eu não tinha feito só por eu ser da família, que eu tinha feito por mim, pela minha marca. E aí, quando eu voltei para Três Passos, porque eu quis voltar porque meu filho nasceu e eu queria, né, toda uma rede de apoio e tal, eu saí de uma empresa que eu amava, eu era apaixonada. A Camila diz, a Iana saiu da Pompeia, mas a Pompeia nunca saiu dela. Eu sou apaixonada, eu tenho o maior respeito pela Pompeia. Porque hoje eu tô de laranja, inclusive. Veio de Pompeia hoje. De Pompeia. Porque tudo que eu aprendi na Pompeia. De bom e de ruim, e as mijadas que eu tomei foram grandes, porque ali eu aprendi hierarquia, eu aprendi responsabilidade, eu aprendi limites, eu aprendi inovação, eu aprendi ter metas, planejamento estratégico, enfim. Quando eu saí da Pompeia, eu fui para uma outra empresa semelhante no ramo, mas com uma pegada muito diferente. E eu não me encaixei. E eu tava num momento muito ruim, eu tive uma depressão pós-parto muito forte, foram 2 anos bem difíceis, assim. E nessa empresa eu fui demitida. E tu não quer ser demitido. Ninguém quer ser demitido. Mas ser demitida, eu sempre digo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque as pessoas têm muito disso. Quando acontece uma coisa ruim, você pega essa coisa ruim e você pensa, eu não sou bom o suficiente, eu não sei o quê. Eu penso o contrário. Eu tento ressignificar a coisa ruim. Se aquilo foi ruim, eu vou aprender com aquilo para fazer algo bom. Eu fui demitida às 9 horas da manhã. Eu chorei até às 11. À 1h30 da tarde eu liguei para uma pessoa e disse, vamos abrir uma empresa. E aí nasceu o Divas, que antes de ser a Viu, era o Divas. E aí a pessoa comprou a ideia comigo, ela não engrenou, ela disse, não, essa coisa da propaganda acho que não é minha área e tal. Eu segui sozinha como blogueira, 2 filhos embaixo do braço, sem uma renda fixa, sem dinheiro no bolso, pagando aluguel, sem nada. E eu disse, eu vou fazer. E aí começou o Divas e foi crescendo, e aí eu vi que só a área de moda não ia me sustentar, e aí eu comecei a ganhar uma visibilidade muito grande, porque eu sou meio bocuda, então eu comecei a ganhar uma visibilidade, e aí nasceu a Viu. Quando a Viu nasceu, ela nasceu com outros 2 sócios, que não durou, esses outros 2 sócios logo saíram, a gente tinha visões muito diferentes, alguns atropelos meio graves no caminho,
E o universo, gente, o universo ele manda, o universo ele encaminha. Chegou a gringa. Apareceu a gringa na minha vida. E aí a Camila estava indo para Três Passos e ela estava no hotel do lado da locadora que os meus pais tinham. E ela foi comprar um livro no hotel, na locadora Eu não sabia que pra fosse ler. assim. E quem viu a Camila foi minha mãe. E a minha mãe olhou pra ela, conversou com ela e tal, e disse: tu tem que conhecer minha filha. Vocês têm que se conhecer. Anne sendo Anne. Assim, gente, foi assim. E aí a Camila era publicitária, tinha trabalhado numa agência em Porto Alegre e tal. E quando a Camila veio falar comigo, eu tava com problemas muito graves nessa quebra de sociedade, enfim, coisas, né, que não vem ao caso agora, mas muito graves mesmo. E aí ela veio falar comigo, eu nunca tinha visto a Camila na minha vida. Eu disse pra ela, eu posso te pagar R$700 por mês. Ela tinha vindo de Porto Alegre, da Scala, de uma agência bizarra. Gigante. E eu disse, é isso que eu posso te pagar. E daí ela me disse, tá, vamos. Eu tô sem nada pra fazer mesmo, né? Ela trabalhou comigo uma semana, eu acho. E as coisas ficaram muito intensas, assim, dentro dos negócios e tal. E ela chegou na empresa e eu tava chorando. Eu tô sempre chorando, né? Ela chegou, eu tava chorando. Ela disse, o que aconteceu? Eu olhei pra ela, tu quer ser minha sócia? Porque assim, ó, eu tenho 2 filhos pra criar. Eu tenho uma empresa que está consolidada, mas eu tenho um problema que aconteceu com um sócio que me deixou numa situação muito delicada. E eu não tenho como reverter isso sozinha. Então, assim, se tu puder fazer tal coisa, eu te dou 50% da empresa. Eu sempre digo pra ela, o que ela pagou pela empresa é metade do que ela tira por mês hoje. É o melhor que bitcoins, entendeu? E aí, ela entrou. E aí, nós juntas começamos. Então, a Viu, e nós tínhamos perfis muito diferentes. A Camila com visão de capital, o que trazia muito uma visão estratégica pro negócio que eu não tinha, mas eu tinha uma visão local que ela não tinha, então a gente tinha os conflitos até ajustar. Então, a Viu Comunicação foi aonde eu aprendi que tu tem que estar sempre cercada de boas pessoas. Eu não faço absolutamente nada sozinha. Nada. Então, quando as pessoas dizem, porque... Não sou eu, somos nós. Eu não tenho nada, nenhum dos meus negócios, em nada na minha vida eu faço sozinha. A minha vida familiar eu não construo sozinha. A minha vida familiar só funciona porque o Felipe é assim, a pessoa que tá comigo e que entende, e que respeita, e que aceita. Tem hectares no céu. E que tem hectares no céu e uma paciência gigante. Então... a pessoa que eu sou hoje não é porque eu sou, é porque a minha mãe é assim. As pessoas acham que não, que ela é uma pessoinha calma, que medita. Vocês não conhecem. Então, assim, a Tu não ia falar da Anne aqui pra mim. Não, pelo contrário, essa força que ela tem, às vezes as pessoas não enxergam o que vem de dentro, sabe? Sim. Então, assim, a Viu Comunicação foi o ponto pra começar a ver e crescer e conhecer as pessoas. E o Share veio pra fazer a Viu crescer, porque nós chegamos num momento tal que nós sabemos nos trouxe até aqui. O que a gente faz agora? E Deus mandou, o Rafa e a Cíntia fizeram uma consultoria, a gente pulou de 4 funcionários, hoje nós somos 18, 16, 18. E então, assim, tudo, na verdade, é sobre as pessoas que se conectaram conosco muito a partir da Viu. Então, se o Noroeste existe, é porque primeiro existiu a Viu. Se a Viu é do tamanho que é porque a gente encontrou a Camila, encontrou o Share, tem uma equipe que tá sempre trabalhando. Então, o Noroeste, ele não... a Iana é a cara, porque a Iana é a que fala, que grita aqui. Mas ela tem muito de todas as pessoas por trás, senão nada aconteceria. Com certeza. E agora, Iana? De agora em diante, como é que vai ser? O que vai acontecer com o Noroeste? Noroeste vai crescer. O Noroeste vai crescer sempre, né? Que o Noroeste seja eterno. A gente sabe que muitas coisas ao longo do caminho vão mudando. Às vezes as mudanças as pessoas não entendem na hora, mas elas são estratégicas para que as coisas cresçam. Eu aprendi que por mais que eu sou coração, que eu sou impulso, às vezes eu preciso ser estratégica. Porque é a estratégia que faz com que o coração tenha espaço. Se eu não for estratégica, o que eu amo pode não acontecer. Então, o Noroeste vai crescer, vai se desenvolver, vai ir pra frente. Porque... desculpa, eu antecipei essa pergunta, assim, eu quero apontar, partir de outro ponto, tá? E daí tu segue. Esse ano tá claro que teve a consolidação. Assim, tu sente nítido. isso, caminha por aqui, a estrutura física tá perfeita, a estrutura pessoal está toda certa. Tu sente, quem tá aqui, né? Quem tá aqui sabe disso. O Noroeste Summit esse ano se consolidou financeiramente, estruturalmente, em todas as formas. Eu acho que em termos de maturidade de evento. Exatamente. Então, esse é o ponto. Isso que eu queria fazer. Essa pergunta que eu queria. Agora, então, vamos para outra fase, né? Vamos para outra fase. Vamos para Horizontina.
Vamos pra E Horizontina. pra onde mais não sabemos. Isso Então, aí. conta pra galera um pouquinho disso. Desse Como é que a momento gente de vai, voz. desse momento de agora e do que pode acontecer. Do que tu tá visualizando. O Estamos Noroeste. ansiosos, porque depois a gente corre atrás, né? Isso. Diz pra nós, Iana, o que O que Concha nós vai temos que atrás pensar? disso. O que a gente tem que fazer pro ano que vem? É tipo pra nós, isso. vamos nos Agora virou uma próximos. reunião de negócios, galera. Mas o primeiro ano, as pessoas não sabiam o que esperar. Elas chegaram aqui e elas esperavam uma feira. De octanorme e tal, uma feira. E elas deram de cara com uma cenografia lindíssima, planejada pra ser uma experiência. E era bonito de ver, porque as pessoas entravam e elas faziam assim. Bah. A gente tem isso em vídeo. As pessoas mudavam. Elas estavam entrando e o rosto mudava. Então era bem... No segundo ano, a gente começou a trabalhar a questão das conexões. Você está aqui, se conecte, converse. E as pessoas começaram a entender que não era só para sentar e assistir palestra. Era também para assistir palestras. Mas também era para circular, conhecer startup, entender o que é uma startup, entender modelos de negócios. Este ano, com a origem do Espaço Business, a gente disse para as pessoas, façam negócios. Vocês precisam fazer negócios, vocês não estão aqui a passeio. Vocês estão aqui sim para se alimentar culturalmente, expandir horizontes e repertórios, mas muito para fazer negócios. E os negócios estão acontecendo. A gente tem passeado nos stands ali, conversado, os negócios estão acontecendo. Para o próximo ano, o nosso objetivo, eu acho que é que as pessoas entendam que o Summit, o Noroeste, ele é um evento para todas as áreas. A gente já deu um primeiro passo nesse sentido esse ano, com as trilhas mais divididas de curadoria, com as mentorias, mas ano que vem a gente quer deixar isso muito claro. Se o mercado consumidor, o comportamento do consumidor está dizendo que o mercado wellness está crescendo disparadamente, muito mais inclusive do que o de medicamentos, e que bom, então vamos falar sobre wellness, vamos falar sobre bem-estar. Se as pessoas estão dizendo que hoje a cultura empresarial é o que dá o futuro das marcas, é o que faz com que as empresas se cresçam, se destaquem e tenham propósitos. Se as pessoas estão conectando com empresas de cultura clara, vamos falar sobre cultura, vamos trazer a cultura para dentro, vamos ter um ambiente para que as pessoas entendam que cultura não é o horário de chegada, a cultura está muito além disso. Então, o nível de maturidade agora é, queremos falar com todo mundo. Sobre o que você quer falar. Quem é você? O que te interessa? Com quem você conecta? O espaço tá aqui. Tu quer vir? Isso Vem. aí. Se o mundo está caminhando para isso, então você vai saber sobre isso aqui no Noroeste. Massa. Muito bem. Massa. Acho que estamos com um caminho muito bem traçado. Com E o certeza. Concha vai Eu tenho uma, junto. eu tenho uma pergunta. Faz quantos anos que a Viu existe? Agora, dia 18 de outubro, faz 7. 7 anos. O que tu Como falaria pra Iana de 10 anos atrás, hoje? Agora veio. Ai, eu não sei. Voltamos lá em 2015. O que tu diria pra ela? Deixa eu respirar. Eu acho que seria... Vai valer a pena. Porque não foi fácil, gente. Eu acho que... Por que eu fiz essa pergunta? Porque quando as pessoas veem o acontecimento, a Iana é um acontecimento, né, Tocha? E as pessoas acham que, assim, é muito... Ah, não, foi muito tranquila. A Iana teve sorte. A Iana tem alguém que ajuda ela e tal, mas é que ninguém sabe os tropeços que houveram, sabe? Então, quando a gente olha 10 anos pra trás, o que a gente era 10 anos atrás, né? Como tu chegou até? O que tu falaria pra ti mesma ao olhar pra trás, assim? Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que vai valer a pena. Porque muitas vezes eu quis desistir. Imagina. Porque muitas vezes doeu. Doeu muito. Muitas vezes me julgaram. Muitas vezes falaram mal de mim. Muitas vezes me chamaram de louca. E não foi no bom sentido. Porque agora o pessoal brinca, né? Essa aqui é uma louca. Mas é no bom sentido. Às vezes. Mas muitas vezes eu não pude dar o que os meus filhos queriam. Porque eu estava investindo na empresa. Muitas vezes eu perdi momentos importantes. Porque eu tô viajando, porque eu tô trabalhando. Porque eu sou completamente viciada em trabalhar. Mas é porque não é o trabalho em si. É o resultado no final. Então, assim, ninguém viu quando eu sentei e chorei escondida no banheiro. Ninguém viu quando eu não tinha o dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito. Ninguém viu quando eu tive que comprar briga com gente grande. Ou quando as pessoas diziam, ah, não, tá fazendo por uma razão totalmente distorcida, sabe? Primeiro ano do Noroeste, inclusive, e agora eu só falando em Noroeste mesmo, mas tem coisas antes. Quando a gente terminou o primeiro Noroeste, a gente empatou, não teve 1 centavo de lucro.
Nunca. Ano passado deu prejuízo. E as pessoas diziam assim, mas vocês vieram pra 3 de maio pra levar... As pessoas não, algumas pessoas. Pra levar o dinheiro daqui. Eu disse, gente, mas então por que eu tô aqui sem silicone e sem lipo? Sabe? Se eu vim levar o dinheiro. Então, assim, muitos momentos foram difíceis. Eu perdi muitas pessoas no caminho. Eu encontrei muitas pessoas que eu não queria ter encontrado. Que se fosse hoje, eu diria, não conhece essa pessoa, Ana. Não te aproxima. Mas, acima de tudo, assim, eu acho que é... Se aprender... Tem uma frase que eu digo sempre, que é, se não é bênção, é lição. Então, eu diria que valeu a pena. As noites que eu passo em claro, as noites que eu choro, que isso ninguém vê. Valeu muito a pena tudo o que eu passei. Mesmo o que foi ruim. Porque se as pessoas me veem forte como elas acham que eu sou, e elas acham que eu sou, talvez não seja bem assim, mas é porque eu tive que ser. Eu não tive a opção de não ser. É porque as pessoas não conhecem. Sabe que eu tenho uma ligação muito forte com os meus avós, que já faleceram por parte de mãe. As pessoas não sabem, né? Tu também não colabora contigo, né? Ela tava voltando pra... E daí ela lembrou do vô e da avó, né? Eu morei com os meus avós. Dos meus 3 meses, mais ou menos. Até os 9 anos de idade. Em Redentora, galera. Não, Redentoras. Cresci em Redentora. E aí, eu tinha isso muito... Assim, por que eu não cresci com a minha mãe? Sabe? Isso por muitos anos na adolescência. A gente gosta de brigar com a mãe, né? Oi, minha filha. Na adolescência, a gente adora brigar com a mãe. E eu tinha isso, sabe? E a minha mãe, assim que ela pôde. E hoje eu vejo isso. Ela buscou eu e minha irmã. Inclusive, eu e minha irmã moramos muitos anos separadas, depois que a gente foi morar junto. E eu lembro que eu parava... A avó tinha uma calçada muito longa, assim, na frente de casa. E eu parava nessa calçada e eu ficava olhando. Porque eu via as luzes de 3 Passos no horizonte, que era onde minha mãe morava. E eu achava que, como eu via as luzes, era perto. E eu achava que se eu gritasse, ela ia me ouvir. Meu Deus. E aí eu parava ali e eu chamava minha mãe, porque eu queria que ela viesse me buscar. E hoje, eu vejo assim... que aquilo ali doeu mais nela do que em mim. Porque eu sou mãe. E aí a gente vê que as coisas que a gente vai aprendendo na vida, elas nos moldam pra pessoa que a gente é hoje. Por que eu contei isso? É porque hoje, às vezes, quando eu tô longe, e parece que eu tô super ok, assim, né, viajando e tal, eu fico pensando, se o meu filho não tá me procurando na cama. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tento pensar que a minha mãe fez o melhor que ela pôde, e ela transformou a nossa vida. Porque quando ela nos levou para viver uma vida diferente, para ter contato com outras pessoas, para ter outras experiências. E aquilo, todos os momentos, mesmo a distância e o depois, ela fez para que o mundo fosse melhor para nós. Sim. E hoje, cada vez que eu subo no palco, eu digo isso. Eu trabalho para que eu possa fazer a minha parte, o meu pedacinho de mundo melhor. Porque talvez... eu posso estar aqui, eu posso sentar pra brincar toda hora, toda noite. Pro futuro, vão ter memórias. Mas o que eu contribuí pro mundo onde eles estão? O que eu ensinei? Sabe? Qual foi a lição que eu deixei? Então eu prefiro que quando eu tô, a gente construa memória, a gente viaja. Eu adoro viajar com eles, porque é um momento que a gente tem só nosso. Eu acho que tem muito a ver com isso. Com quem nós estamos nos conectando, o que a gente tá construindo e que semente a gente tá plantando pro amanhã. Quando eu saí de um relacionamento no passado, que era extremamente abusivo, eu vou tocar sozinha, não foi porque simplesmente aquela coisa da mulher empoderada, que quer seguir a vida, porque é um relacionamento abusivo, porque não sei o quê. Não. O que eu pensava era, o que eu estou ensinando pra minha filha? Quando ela crescer, ela vai achar que isso é um relacionamento normal. Ela vai aceitar isso na vida dela. Então, não, eu não farei. Então, a Iana que as pessoas veem, que parece, né, que tá ali, que sobe no palco, que fala... Eu sempre estou pensando, se hoje, como tu disse, se hoje as pessoas me enxergam, bem ou mal, eu virei uma referência pra muita gente. Que tipo de coisa eu estou deixando como legado? Como eu estou inspirando? Se existe alguém e gente, assim, vai parecer... Eu tenho uma coisa meio da falsa modéstia, né? Mas se hoje as pessoas dizem, Baiana, eu quero ser como tu, eu quero aprender contigo.
eu tenho uma responsabilidade muito grande. Então eu preciso fazer algo que realmente vá fazer o bem para que essa pessoa cresça também. Porque não é aquela coisa do, eu quero só os aplausos. Seja interessante, não seja interesseiro. Não são só os aplausos. É o que nós estamos construindo, que marca vem e o que foi que as nossas feridas nos ensinaram. Porque elas nos ensinam muito mais do que os nossos sorrisos. Sim, com certeza. Podemos voltar a respirar agora. Era por isso que eu queria gravar. Por isso que nós tínhamos que gravar esse episódio. É por isso que as pessoas precisam entender o tamanho. Porque a pessoa, ela tá olhando só a casca, muitas vezes, entendeu? E aí, quando tu mergulha na história da pessoa, tu entende o que de fato forjou aquela pessoa pra ela estar aqui fazendo o que ela faz hoje. Que não é qualquer pessoa que faz, entende? É muito difícil. Então, tem uma história por trás, né, Tocha? É isso que a gente queria contar aqui. Sempre tem um ser humano que correu um monte e eu tenho o privilégio de ter acompanhado boa parte dessa história e de um tempo em diante estar junto nela, assim, da forma melhor possível. Sou muito grato por isso. Então, acho que foi um baita de um episódio do Concha. Fizemos ela chorar um monte. Ela se fez chorar também. A gente só fez uma pergunta. E vamos seguir aqui. Agradecer também a Virtual Telecom, a Sera Odontologia, Soares & Co e a Coacoba, que são parceiros também do Concha e permitem nós estarmos aqui nesses momentos incríveis que a gente vive. E agradecer, Ana, por esse tempo. No meio do tendel do Noroeste Summit, nós conseguimos botar ela aqui no Concha Acústica para gravar esse momento. É isso aí. A nossa sócia esteve finalmente. Foi a primeira vez que nós três fizemos uma reunião também de uma reunião do podcast agora. Planejamento estratégico. O ano que vem a gente já sabe. É aqui. Obrigado, Ana. Obrigado, vamos seguir no nosso evento aqui. Nós vamos seguir trabalhando muito aqui. O Noroeste Summit 2025 tá maravilhoso e esse momento que foi incrível para nós todos, tenho certeza. Eu que agradeço. Valeu, gente. Valeu, Até o tchau. próximo. Tchau, tchau.